Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Última aula da semana e eu quero bastante empolgação para fazer a atividade de hoje, combinado? Nós teremos aula de história e para começar a nossa aula, você vai pegar o seu livro e abrir nas páginas 24, vai ler a página 24, pula 25, que tem as atividades, e vai ler a 26. Então você vai ler duas páginas, a 24, e eu vou ficar aqui esperando você ler para depois explicar tudinho para você. Vamos começar a aula revisando as aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós vimos que a industrialização começou com o crescimento das cidades e as primeiras fábricas, elas eram de fios, de ferramentas, vidros, alimentos. Essas instalações das fábricas ajudaram as cidades a crescerem e isso também ajudou a criar novas redes de transporte, como o bondinho, que não existe mais hoje, mas antigamente usava-se muito o bondinho, e as ferrovias, que são os trens. Como a população das cidades estava aumentando, as cidades estavam crescendo e a população estava aumentando, aconteceram também algumas coisas. Por exemplo, as pessoas começaram a comprar mais produtos e como surgiram as fábricas, esses produtos também começaram a ser produzidos em maior quantidade. Então tinha mais gente consumindo mais produtos e as fábricas estavam fabricando mais produtos. Outra coisa, como as cidades cresceram bem rápido, as cidades não tinham assim muita estrutura para abrigar tantas pessoas e muitas pessoas, principalmente aquelas que eram mais pobres e que trabalhavam nas indústrias, elas viviam de maneira precária. Aqui eu coloquei uma foto, é uma foto de um cortiço. É um lugar onde as pessoas viviam todas juntas. Então assim, cada portinha dessa daqui era um quartinho de uma pessoa e aí cozinhava todo mundo junto, tomava banho todo mundo no mesmo banheiro e isso não dava assim uma qualidade de vida boa para as pessoas. Mas isso foi mudando porque as cidades foram melhorando sim. E esse crescimento das cidades também propiciou o aumento da construção de avenidas, de ruas e também o aumento da rede de transporte, que era feita principalmente naquela época pelos bondinhos. Olha aqui os bondinhos. Eles eram elétricos, então eles ficavam ligados assim a um fio em cima deles que aí ia guiando eles por estes trilhos. É um trem, só que bem mais simples, não é aquele trilho de trem, ó, são só dois filetinhos de ferro. Bem legal, já andei de bondinho uma vez, mas hoje em dia não existe mais bondinho para transporte de pessoas, só de passeio. Lá em Santos tem um bondinho ainda que funciona. E na aula de hoje nós vamos ver a relação entre o crescimento das cidades e o trabalho das pessoas. Cada cidade cresceu por um motivo. Existem algumas cidades que cresceram por causa do desenvolvimento agrícola. Londrina é um exemplo disso. Londrina cresceu por causa do café. Lá se plantava muito café e atraiu bastante gente para Londrina. Também existem cidades que cresceram por causa das indústrias. Ponta Grossa, que é aqui pertinho, é um exemplo disso. Ela cresceu por causa das indústrias. E outras cidades cresceram por causa do extrativismo. Manaus, que é uma cidade lá do estado Amazonas, cresceu por causa do extrativismo. E nós vamos dar o foco na aula de hoje na cidade de Manaus. Vamos voltar no tempo, pega aí sua cápsula do tempo e vamos voltar em Manaus há 150 anos atrás, mais ou menos 1880, 1870, mais ou menos nessa época. Naquela época, tirava-se muito a seiva da seringueira. A seiva da seringueira é conhecida como látex e é utilizada para fazer borracha. A gente já viu isso em outras aulas, né? E esse látex, essa extração do látex das seringueiras, atraiu muitos migrantes para Manaus. Então várias pessoas, principalmente que moravam na região Nordeste,
foram para a Amazônia trabalhar nessa extração do látex. Aqui também, ó, na Amazônia é muito produzido castanha do Pará. E isso fez, né, como vieram muitos migrantes, fez com que Manaus crescesse. E aí, como Manaus começou a crescer, começou a ter muita gente, o que aconteceu? Teve que construir mais avenidas, teve que fazer rede de esgoto e rede de água, teve que ter instalação de energia elétrica, teve que colocar bondinho para andar na cidade. Então, como a cidade foi crescendo, foi recebendo várias pessoas de fora, a cidade teve que melhorar a sua infraestrutura. Tudo isso aqui, ó, esgoto, água, energia elétrica, fazem parte da infraestrutura da cidade, daquilo que dá o suporte para as pessoas conseguirem viver nessa cidade. E aí, ó, grandes avenidas, aqui está mostrando o bondinho, tá? Então, essa cidade... Ai, prof, mas só foto preto e branco? Claro, gente, eu tô falando de 100, 150 anos atrás, tá bom? Não tinha foto colorida naquela época. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o látex era muito utilizado na indústria de automóveis, para fazer a borracha que era utilizada nos automóveis. E foi a venda desse látex que estimulou o crescimento de Manaus, que atraiu os migrantes. Lembra que quando a gente muda de um lugar para o outro dentro do mesmo país é migrante? Então, nesse caso aqui, as pessoas estavam vindo do Nordeste, por isso que é migrante, tá bom? Todo esse crescimento da população, dos habitantes das cidades e também da tecnologia, os avanços tecnológicos foram nos dando mais comodidades. Por exemplo, nós passamos a ter acesso à energia elétrica. Antigamente não era energia elétrica, as casas eram iluminadas por lampiões. Lampiões, era tudo com fogo, acendia o lampião. E aí, hoje em dia, as casas são iluminadas por lâmpadas, né? Olha só clicar no interruptor e a luz acende. Facinho, né? Outra facilidade que a tecnologia nos trouxe foram os eletrodomésticos. Para bater bolo, antigamente, era tudo na mão. Hoje em dia, a gente pode usar uma batedeira. Suco, então, liquidificador, nem existia, não tinha nem como, gente. Então, todos esses eletrodomésticos que funcionam com a energia elétrica foram invenções da tecnologia que vieram para nos trazer mais comodidade, mais praticidade. E aqui, ó, tem algumas mudanças no nosso dia a dia devido ao desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, ó, essa é uma geladeira utilizada em 1963. Então, antes não tinha geladeira, não dava para deixar nada que fosse estragar, assim, eles nem faziam, na verdade. Então, tudo ficava fora da geladeira. Queijo, manteiga. Aí, com o passar dos anos, eles inventaram a geladeira para poder conservar melhor os alimentos. Essa daqui é uma fábrica de automóveis em 1925. Olha como era os automóveis, os carros, né? Parecia um calhambeque mesmo, né? Tem um museu do automóvel aqui em Curitiba. Vocês sabiam que tem esses carros aqui? Ali no Barigui tem um museu. E esse aqui é um elevador, ó, de 1908, bem antigão, com aquelas portas que abrem assim pro lado. Então, também funciona a energia. Foi uma dos avanços tecnológicos, né, que a gente vivenciou aí nos anos 1900, isso há 100 anos atrás. E esse aqui é um rádio bem antigo. Hoje em dia nem se escuta mais rádio, né? Na verdade, a gente tem o rádio dentro de um celular hoje em dia, mas antigamente não era assim. E o rádio era assim, o acontecimento, todo mundo se reunia em frente ao rádio para escutar o rádio. Não tinha internet, não tinha computador, só tinha o rádio para se divertir e as pessoas se divertiam com o rádio. Isso em 1942. Mas, no entanto, todavia, nem tudo é bom, nem tudo é positivo. O crescimento das cidades foi muito positivo, por um lado, mas também não trouxe apenas benefícios. Então vamos pensar aí, ó. Será que o crescimento das cidades trouxe apenas benefícios pra gente? Não. Por quê? Com o crescimento das cidades, a gente começou a gerar mais lixo.
Mais gente morando nas cidades, mais lixo. A gente tem vários problemas nas cidades. Por exemplo, enchentes, né? Quando chove demais, cidades muito grandes, joga lixo no chão, o lixo entope o bueiro. Aí o que acontece? Enchente. Congestionamento, trânsito, ó. Também é uma coisa ruim das grandes cidades, né? Poluição. Quem gosta de respirar ar com fumaça? Ninguém, né? É horrível. Então, a poluição. E também existem ainda muitas pessoas que vivem em lugares precários, porque vieram para a cidade grande, não tinham onde morar e aí acabaram construindo suas casinhas em qualquer lugar. A gente chama hoje em dia de comunidade, né? Antigamente se chamava favela, esses lugares. Também é um problema das grandes cidades, porque muitos migrantes vêm para as grandes cidades para tentar uma vida melhor, muitas vezes não consegue e acaba tendo que morar nesses lugares onde muitas vezes não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem esgoto, que são condições precárias. Então eu quero que vocês pensem e reflitam sobre os problemas que as grandes cidades enfrentam, né? As pequenas cidades não têm alagamento, não tem favela em cidade pequena, então isso são problemas das grandes cidades. E agora que vocês já leram o texto, já ouviram a explicação da prof, pega aí o livro de vocês e vocês vão fazer 3 páginas de atividade. Página 25 e 27, combinado? E eu vejo vocês na próxima semana, meus amores. Um beijo e até segunda-feira. Tchau!